Jazida, a gente é um banco de dados, né, sobre o mercado mineral, e a gente tem também dados regionais que são relevantes. Então, tem dados aqui de unidade de conservação, se vai ter algum problema, né, se pode ou não pode mineração. Vermelho não pode, verde pode, os outros têm a ver com o plano de manejo. Se eu clicar aqui na camada, ele me traz, aqui, por exemplo, eu tenho o Parque Nacional de Caparaó, proibido pela lei do SNUC, Parque Nacional Estadual não pode mineração, então ali não pode, você já não pode fazer um requerimento ali, se alguém pedir para você fazer, você já sabe que ele não pode. Tenho dados de geologia, tenho dados de geofísica, tenho dados de propriedade rural, tenho dados de minas ativas, diversos dados aqui. Mas vamos partir para a parte de gestão, né, dos processos minerários. Por enquanto, a gente está só olhando para o mercado, consultando as oportunidades. Vou pegar esses 3 processos e colocar para monitorar. Clico ali no botão, monitorar, criei um grupo, já tenho o meu grupo criado aqui para facilitar para a gente. Vou colocar para monitorar os processos. Pronto. Fiz isso, o Jazida já está tomando conta desse processo. A partir de amanhã eu vou receber no meu e-mail todas as novidades em relação a esse processo minerário em qualquer um dos sistemas da ANM e todos os prazos perto do vencimento. O Jazida começa a te avisar 6 meses antes do vencimento de cada prazo. Então, vou sair do mapa e vou lá para o minerário. Aqui no minerário, você vai ter pastinhas, que aí vão dizer que você é um consultor. Você pode criar uma pastinha para cada cliente seu. Ou então você está dentro de uma empresa, vou criar uma pastinha para cada pedreira, para cada região, para cada cidade, para cada fase. Enfim, da forma que você quiser. Vou entrar aqui no grupo da CEGEL. Tem a aba aqui, processos minerários. Ele lista os processos que estão sendo monitorados aqui dentro desse grupo com os dados básicos. Então, até coloquei aqui umas tags para dizer que esse processo aqui está em fase de requerimento, esse processo está em fase de alvará e esse processo está em fase de lavra. Vamos falar de prazo, né? A gente está querendo saber de prazo, vamos falar de prazo. Aqui na aba de prazos, o Jazida, eu acabei de colocar esse processo para monitorar, já criou os prazos que eu tenho que prestar atenção aqui desses processos. Fase de concessão de lavra, principal prazo está aqui, ó, relatório anual de lavra. Isso aqui é como se fosse a declaração de imposto de renda da mina. Todo ano você tem que entregar para o governo um relatório anual de lavra, dizendo o que você foi feito de lavra, o que você extraiu, o que você ainda tem de reserva, como é que está a sua situação. Na fase de requerimento, você não tem prazo, né? Você fez um pedido, a ANM vai ver se está tudo certo e vai publicar seu alvará ou não. Publicou o alvará, é a hora que você tem mais prazo e mais risco de perder o processo. Perder um processo na fase de concessão de lavra é muito difícil, tá? Você tem que errar muito. Mas na fase de pesquisa o risco é grande. Aqui o número do processo minerário, a data que foi feito o protocolo, 14 de fevereiro de 2023. Aqui a data que foi publicado o alvará de pesquisa, bem rapidinho, 21 de março de 2023. Primeiro prazo, publicou o alvará. Você tem 60 dias para começar a sua pesquisa mineral e você precisa comunicar à ANM que você começou a pesquisa mineral. Então já passou esse prazo, né? Venceu lá no início do ano, por isso que ele está em branco. Você recebeu o alvará, você pode desistir dele, tá? Isso vai fazer com que você economize a taxa, que você tem que pagar uma taxa anual por hectare para fazer a pesquisa, então você pode renunciar. E você tem o vencimento do seu alvará de pesquisa. Esse aqui é um alvará de 2 anos, foi publicado em 2023, vai vencer em 2025. Chegou aqui no final, você tem que apresentar o seu relatório final de pesquisa. Não apresentou dentro do prazo? Multa. Ah, não deu tempo de fazer a pesquisa em 2 anos. Você tem chance de pedir uma prorrogação. Mas para isso você tem que 60 dias antes. Tá vendo que tudo tem prazo? Isso tudo tá onde? Tá na legislação. Eu aprendi isso estudando? Não, aprendi isso com o Jazida. Jazida que me ensinou. 60 dias antes de vencer o meu alvará, eu posso entrar com um relatório parcial da pesquisa e pedir uma prorrogação do meu alvará. Aí você vai dizer, eu não tive tempo porque teve uma pandemia, eu não tive dinheiro, o mercado mudou, eu tive problema com a licença ambiental, eu tive problema com o dono da terra, tive várias... Você tem que justificar, né, por quê e pedir mais um tempo para terminar a sua pesquisa. Todo ano você tem que pagar a taxa anual por hectare. Esse aqui é um prazo que se você perder, você corre o risco de perder a área. E aí ainda vai tomar uma multa e ficar devendo o valor dobrado. Aqui de PEN é a declaração anual de investimento de pesquisa mineral. É o imposto de renda do alvará de pesquisa. Todo ano tem que declarar o que foi feito. Eventos, histórico de eventos do processo. Tudo que aconteceu com a história daquele processo, o Jazida automaticamente já puxou aqui para você. Quando é um evento que veio do Cadastro Mineiro, ele está sem link. Quando é um evento que foi publicado no Diário Oficial da União, tem um link para o DOU daquele dia para você consultar. Então aqui aproveito para mostrar um exemplo, né, de como que é a cara do DOU.
Então, esse aqui é um jornal, você tem que ler aqui para ver se o seu processo, a sua empresa foi citada ali. Voltando aqui para o Jazida, ações do minerador. É aqui onde o Jazida cria absolutamente todas as obrigações e opções que o minerador tem junto à ANM, de acordo com a legislação e o título que ela tem. Vou fazer um filtro aqui para mostrar qual que é a lógica para vocês, né? Uma coisa que é muito comum também, você receber um cliente, né? Um cliente falou assim, eu tô querendo saber se meu processo está em dia com a legislação. Então o cara vai comprar uma área, eu quero saber se está em dia com a legislação. Como que você sabe isso? Vai ter que puxar o histórico de eventos e ver se ele cumpriu todas as obrigações que aquele processo tinha. Vou pegar aqui um exemplo, então. Esse nosso processo aqui, ó, que está em fase de pesquisa. Lembra que eu falei que a primeira obrigação era comunicar o início de pesquisa? Então, aqui em maio, ele tinha que comunicar o início de pesquisa. Por que o Jazida gerou esse prazo? Está aqui embaixo o evento gerador do prazo, ou seja, a publicação no Diário Oficial da União que startou a contagem desses prazos. Então, foi justamente a publicação do alvará de pesquisa em 21 de março de 2023. Gerou uma série de prazos, desde comunicar o início de pesquisa até entregar o relatório final de pesquisa. Nesse caso aqui, eu tenho esse card aqui embaixo que está me mostrando que tem um registro lá no Cadastro Mineiro dizendo que o minerador, sim, comunicou o início de pesquisa 11 de abril de 2023, ou seja, antes do prazo. Então, aqui o Jazida está me dizendo que esse prazo o minerador cumpriu. Outro prazo importante, pagar a taxa anual por hectare, que aqui o valor foi de R$ 216. O minerador tinha que pagar 29 de setembro. Normalmente, taxa anual por hectare é 31 de janeiro e 31 de julho. Esse ano, a ANM teve um problema no sistema e ela prorrogou para 29 de setembro. Então, esse aqui foi um prazo excepcional. O minerador pagou antes do prazo, pagou em 6 de julho de novo. Ok. Então, aqui você vai avaliar um processo, se ele está em dia com a legislação. Vamos puxar os prazos antigos, vamos ver se ele cumpriu. Vamos ver se tem aqui, ó, sugestão de fechamento, né? Se está em dia com a legislação. Beleza, vou tirar isso aqui. Vou colocar os prazos futuros. E aí vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona as obrigações do processo. Vamos filtrar aqui só pelo de pesquisa. Vou colocar aqui ordem crescente. Então, de hoje até o ano que vem, o que o minerador tem para cumprir de prazo? Aqui ele tem uma opção que ele pode renunciar a esse processo e aí fica livre da obrigação de entregar um relatório final de pesquisa. Isso tem custo, né? Você fazer uma pesquisa, redigir um relatório, contratar um responsável técnico, se você não entrega, você toma uma multa. Pegou uma área, achou que ia ser promissora, achou que ia avançar, mas por algum motivo não deu certo, você pode renunciar. Tem que apresentar a declaração de investimento de pesquisa mineral, tem que pagar a taxa anual por hectare ano que vem. Fui contratado para fazer gestão de prazo, não sei o que tem que acontecer. Coloca o processo para monitorar, o Jazida vai criar todas as obrigações. Beleza, então eu tenho que entender o que é uma DIPEM. Aí eu vou estudar o que é uma DIPEM. Eu tenho que entender o que é taxa anual por hectare. Vou estudar o que é uma taxa anual por hectare. Então aqui ele vai direcionando o seu estudo para você entender o código da mineração de uma forma prática. Inclusive, no blog do Jazida tem muito texto sobre isso. A gente tem aqui uma parte do SEI, que aqui é como eu disse, o background, lá, os bastidores da ANM, onde que anda o andamento do processo lá. Então, aqui, por exemplo, um despacho. É um técnico, da ANM, entregou um relatório final de pesquisa, eles fizeram a avaliação, deu tudo certo, entrou com o plano de execução de lavra, e aí aqui o técnico falou que, pelo presente expediente, ciência tal, que segue, foi outorgada a portaria de lavra tal e papapá. Então, isso aqui está um despacho dizendo que foi outorgada a portaria de lavra. Isso aqui precede a publicação no DOU. Saiu um despacho, saiu um ofício, deu tudo certo, depois isso vai para o DOU e passa a ser oficial. Os que são documentos sigilosos, o Jazida, claro, não tem acesso. Para finalizar, vou mostrar aqui uma tela gerencial que o Jazida tem para te mostrar, são gráficos, com uma visão geral dos processos minerários. Então, aqui ele está me mostrando, eu tenho ações vencendo. Ações eu posso entender como prazo, a ação do minerador, eu tenho um prazo vencendo em novembro, eu tive uma publicação, um evento no Cadastro Mineiro em julho, um evento em agosto. Aqui embaixo eu tenho um resumo sobre a taxa anual por hectare. O que foi feito de pagamento nos últimos anos. Aqui a gente está olhando um único processo, então que ele foi publicado esse ano, ele pagou aquele valor de 216 e ano que vem ele vai pagar o mesmo valor de 216. Todas essas barrinhas aqui são filtros.
eu quero ver qual que é o prazo que está vencendo em novembro. Eu clico aqui, ele vai para lá, é um prazo de renúncia, né? Então aqui estou mostrando para vocês toda aquela parte de legislação, obrigação por fase, por regime. Aqui no Jazida é tudo automático, né? Então aqui ele está te fazendo o quê? Está te ganhando tempo para você poder focar na pesquisa, no que realmente importa.